students, how are you? I'm teacher Andrea and I'm happy because I'm here with you. You are welcome to this class. Vocês são todos muito bem-vindos à nossa aula. E aí vamos falar do objetivo dessa aula, que é explorar ambientes virtuais e ou aplicativos para construir e ampliar repertório lexical na língua inglesa conforme a realidade da escola. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Você sabe alguma expressão para falar quantidades em inglês? Você conhece alguma palavrinha para falar quantidades? Mas vamos lá então, nós vamos aprender isso através da plataforma Inglês Paraná. Você vai digitar o seu login, vai acessar, com seu login e senha, vai acessar o nível 1, unidade 2, lição 4, gramática, quantificadores. E aí você clica em começar. E aí nós vamos estudar essas palavrinhas, que indicam quantidade. Se você tem acesso à internet nesse momento, você já pode se logar na plataforma, deixar preparadinho aí para ir realizando as atividades juntamente conosco, direto na plataforma. Agora, se você não conseguiu acessar, tá sem internet, não tem problema não, você também vai acompanhar a aula conosco e aquelas atividades que são escritas você vai fazer no seu caderno, ok? Let's go! Então, alunos, nós estamos aqui na unidade 2, na lição 4, e nós vamos fazer a tarefa 3, gramática, quantificadores. Então, clica em iniciar para você começar a atividade. Nós temos aqui algumas informações sobre quantidades básicas. Use there is e there are para falar sobre a quantidade de algo. A forma singular, there is, é geralmente contraída, então a gente pode abreviar apenas o there is. Então veja o exemplo. There's a book on my desk. Então tem um livro na minha mesa. There are 12 students in my English class. Tem 12 alunos da minha aula de inglês. Vocês perceberam que o there is a gente usa no singular e o there are nós usamos no plural. E as expressões a lot of, some e a few são usadas para descrever quantidades. Use a few para 3 ou 4 itens. Use some para qualquer quantidade acima de 1, mas não para uma grande quantidade. Se for uma grande quantidade, você vai usar a lot of, certo? Lot of nós usamos para descrever uma quantidade grande. Então, temos alguns exemplos aqui. There are a few chairs in the kitchen. Há poucas cadeiras na cozinha. Então, eu usei a few, porque poucas cadeiras, então a gente sabe que vai ter ali, 3 ou 4 itens, 3 ou 4 cadeiras. There are some computers in the office. Há alguns computadores no escritório. Alguns, é uma quantidade não muito grande, Por isso que nós usamos some. There are a lot of people in my company. Agora já tem muita, Há muitas pessoas na minha empresa. Então, para eu falar de grande quantidade, eu uso a lot of. Observe como essas palavras vêm em frente ao substantivo que elas descrevem. Então, essas 3 palavrinhas virão sempre antes do substantivo. Eu vou dar um tempo para que vocês possam copiar essas informações no caderno, porque elas são muito importantes e depois vocês precisarão para realizar
E aí, alunos, eu quero mostrar para vocês que na plataforma Inglês Paraná tem um recurso tradutor, que é um dicionário que pode ser de auxílio para aumentar o seu vocabulário. Que tal nós usarmos esse recurso para consultar o significado destes quantificadores vistos nessa aula e mais alguns exemplos? Então, vocês sabem que a plataforma ela tem alguns recursos fora as lições que nós estamos realizando aqui. E um deles é o tradutor, que vocês podem usar, né, sempre que vocês precisarem. Então, nós vamos retornar para a plataforma e eu vou mostrar para vocês como acessar o tradutor e nós vamos pesquisar, né, aprender um pouquinho mais sobre essas palavrinhas, esses quantificadores que nós estamos aprendendo nessa unidade, nessa lição. Vamos lá? Então, para acessar esse recurso do tradutor, vocês vêm na plataforma aqui em curso. Aí vocês vêm aqui, ó, apps e recursos, e vocês vão rolar a tela para encontrar e localizar o tradutor. Então, clicando aqui, vocês terão acesso ao tradutor. Então, nós vamos pesquisar aqui, ó, what is the meaning of the quantifier feel? E aí, qual é o significado, então, dessa palavrinha feel? Nós vamos colocar a palavrinha aqui, ó, ele já traz algumas opções. Essa primeira que nós queremos, e ele já traz aqui o significado. Eu posso, inclusive, ó, clicar aqui para ver a pronúncia. Few. Nós temos aqui a pronúncia do inglês americano e também do inglês britânico, né, do UK, do Reino Unido e dos Estados Unidos. Nós temos aqui qual é a classe gramatical dessa palavra, e nós temos aqui a explicação dessa palavra, né, que ela é usada no plural dos substantivos e que significa não muito, né, e nós aprendemos agora há pouco que nós utilizamos essa palavrinha para 3 ou 4 itens, e aqui nós temos alguns exemplos. Para praticar, você pode criar um exemplo, uma frase utilizando essa palavrinha, certo? E aí, nós vamos pesquisar mais uma palavra. Eu quero que vocês que estão logados na plataforma, pode fazer isso conosco. Você vai digitar lá agora o que significa a palavrinha some. E aí, ó, essa primeira, nós temos aqui, né, a pronúncia. Some. Temos aqui também, novamente, como se pronuncia nos Estados Unidos e no Reino Unido, que é a mesma pronúncia. Essa palavrinha não tem variação linguística, não tem diferença na pronúncia. Aqui nós temos o significado dela. Nós vamos pegar esse segundo significado aqui, ó. É usado com os substantivos incontáveis ou plural contáveis para significar uma quantidade de ou um número de. E aí nós vimos também, né, que o some é utilizado para falar uma quantidade que não seja muito grande. E vamos pesquisar a terceira palavrinha que nós aprendemos agora há pouco, que foi a lot of. Então aqui a gente vai colocar a lot e ele vai mostrar para nós aqui o resultado, ó, um grande número ou uma grande quantidade, né? Então, ó, how many do you need? Temos um exemplo aqui, né? Quanto que você precisa? A lot quer dizer muito, uma grande quantidade. Então, você também em casa, depois com o tempo, pode explorar melhor esse tradutor e, se possível, crie frases utilizando essas palavrinhas, certo? E agora nós vamos voltar então para a nossa lição. Então agora nós vamos fazer uma atividade utilizando esse vocabulário que nós acabamos de aprender. Então mova o texto para as lacunas corretas. Nós temos um texto onde algumas palavrinhas foram retiradas. Essas palavras estão aqui no final da página e você tem que encaixá-las corretamente dentro do texto. Essa atividade você vai realizar no seu caderno, se você não estiver logado na plataforma agora. Caso você esteja com a plataforma aí, você pode responder diretamente na plataforma. Então, vou dar um tempinho para que vocês possam fazer isso, já voltamos para conferir.
Então, vamos fazer a correção da atividade. A gente tem no comecinho do texto ali, ó, a lot of people in my office. Então, nós vamos usar aqui, ó, como é plural, nós vamos usar there are. Então, vamos trazer o there are, que eu quero dizer assim, ó, há muitas pessoas no meu escritório. Aí, there are of desks, computers and chairs. Então, o que nós vamos usar ali? Nós vamos usar o a lot of. A lot. O of já tá ali, né? A lot of desks, computers and chairs. There are meeting rooms and some restrooms. O que nós vamos usar aqui, então? Few. Vamos usar a palavrinha few. Né? Ó, algumas salas de reunião e alguns banheiros. Mas não é uma quantidade muito grande, por isso que a gente usou a palavrinha few e não a lot. E depois nós temos aqui, ó, a kitchen and there is a coffee machine. Aqui nós vamos dizer que tem uma cozinha e uma máquina de café. Então nós vamos usar there is. E por último, né, there are some big windows. Então, aqui tem algumas janelas grandes. Então, vamos para a próxima atividade. Nessa atividade, nós vamos colocar as palavras na ordem certa, arrastando-as para dentro do quadro. Então, a gente já viu que nessa frase tem there are, então nós vamos começar a frase com ela. Ela é uma frase afirmativa. There are a few restrooms. E aí nós vamos clicar em conferir. A próxima, nós temos there are novamente, então nós vamos começar a frase com there are a lot of e depois o people. Aqui lot of quer dizer que tem muitas, né? Há muitas pessoas. Próximo. Aqui nós temos there is, porque é singular. There is a kitchen. Ó, há uma cozinha. Vamos conferir a resposta. E nessa próxima, there are, porque é plural, some computers. Há alguns computadores. E agora mais uma. There are a lot of desks. Muito bem. Agora nós temos uma atividade em que nós vamos escutar e vamos gravar. Então, pay attention to the listening, to the pronunciation. Então, escute e grave a sua resposta. There are a lot of people. There are a lot of people. Há muitas pessoas. Vamos tentar novamente. There are a lot of people. Próximo. There are a lot of computers in the office. There are a lot of computers in the office. Então, ele está dizendo que há muitos computadores no escritório. There are some meeting rooms. There are some meeting rooms. Ele está dizendo que há algumas salas de reunião. There's a coffee machine. There is a coffee machine. Então, às vezes, gente, ele não reconhece, tá? Então, às vezes a gente precisa falar um pouquinho mais alto, precisa repetir. Isso pode acontecer quando vocês estiverem fazendo a lição. Então, vocês repetem, tá? Vamos ouvir novamente? There's a coffee machine. There's a coffee machine. Não reconheceu novamente. Vamos tentar de novo.
There's a coffee machine. There is a coffee machine. Agora ele reconheceu. Então a gente tem que tentar, às vezes, mais de uma vez até que ele reconheça. There's a kitchen. There's a kitchen. Então há uma cozinha. There's a kitchen. There are a few restrooms. There are a few restrooms. Está dizendo que há alguns banheiros. Muito bem, alunos, nós encerramos uma etapa. Congratulations! Muito bem, alunos, agora nós vamos para a tarefa final dessa lição 4, que é descrevendo o seu escritório. Então, clique em iniciar. E aqui nós vamos interagir com esse vídeo. Mostre o lugar a um novo funcionário. Então, preste atenção, né, na situação em que nós vamos conversar aqui com a pessoa. Então, você vai mostrar o lugar a um novo funcionário. Quando vir um espaço em branco, complete com informações sobre você. Ouça e depois grave a resposta certa. Então, lembre que algumas vezes você vai ter que colocar as suas informações. Vamos lá? Hi, I'm Danny. I'm the new employee. Então, ele fala que ele é o Danny, que ele é um novo funcionário na empresa, né? E aí, o que a gente vai dizer para ele? Here's the kitchen, it's, oh, this is Danny, his, ou nice to meet you, I'm, e dizer o seu nome. Bom, se ele acabou de se apresentar, né, para nós vamos falar a letra C. Eu vou dizer meu nome e você vai dizer o seu. Vamos lá? Nice to meet you, I'm Andrea. Nice to meet you. It's a big office. Aí ele fala, prazer em te conhecer, é um grande escritório. E aí vamos olhar a imagem de qual parte do escritório que aparece ali. A gente tem que observar a imagem para poder escolher a resposta correta. Letra A, sure, it's a big coffee machine. Okay, nice to meet you too. Ou yes, so that's the meeting room. Então aqui nós vamos responder a letra C, né, que essa é a sala, aquela é a sala de reunião. Yes, so that's the meeting room. Okay. Ele diz ok. E agora nós vamos apresentar para ele os banheiros, né? Como nós dizemos isso em inglês? Letter A, and there are a few chairs. Letter B, and there is a window. Ou letter C, and there are some restrooms. Então, nós vamos falar a letra C, né? E há alguns banheiros. And there are some restrooms. Right. Right, ele disse, né? E aí agora nós vamos apresentar onde é a cozinha. Letter A, and that's a computer. Letter B, and that is the kitchen. Or letter C, and there are some windows. Se nós vamos mostrar a cozinha, então é a letra B. And there is the kitchen. Great. Is there a coffee machine? Ah, ele disse great, ótimo. E tem uma máquina de café? Ele pergunta, né? E aí, o que nós vamos responder? Letter A, right, there are some computers. Letter B, sure, there are meeting rooms. Ou letter C, yes, there are a few coffee machines. Então, nós vamos responder a letra C. Yes, there are a few coffee machines. Good. It's a great office. Good, it's a great office, ele fala, né? É um ótimo escritório. E aí nós vamos responder, letter A, no, it's very small. Ou então, right, it's my desk. Ou, yes, it is. No caso, nós vamos responder a letra C. Yes, it is. Muito bem, alunos, encerramos mais uma etapa, concluímos uma lição. Congratulations!
E aí, alunos, o que nós aprendemos nessa aula? Nós aprendemos a explorar o aplicativo EF Business para ampliar repertório lexical na língua inglesa. Então, nós aprendemos algumas ferramentas, alguns aplicativos que nós temos ali dentro da plataforma para que a gente possa melhorar o nosso vocabulário, aprender algumas palavrinhas novas. Bom, nessa aula é só, espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima aula. Bye bye, students!